E é a mesma coisa quando você atribui o que Deus está operando ao diabo. Já é um blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Você está entendendo? Quando Deus está fazendo e você atribui aquilo que Deus está fazendo, dizendo que é o diabo, você está enrolado, filho. Não tem volta para você, não. Então, e muita gente acha que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia. São 3. Não tem perdão. Quais são? A blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão. E Sim. quais são os outros 2? Ué, você não prega? Talvez o seu pensamento seja diferente do meu. Não é pensamento, é a Bíblia. Então vamos lá com a Bíblia. Vamos. A blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão e mais o quê? Suicídio. Você quer dizer para mim que o suicídio tem salvação? Não vou discutir sobre isso, não, porque é muito pesado discutir sobre isso. E pode ser que existem pessoas que têm esse pensamento. Então quer dizer e eu que tá dar legalidade para essas pessoas. Quer dizer que tá caindo, dá tempo, então. Quer dizer que a pessoa tá caindo lá, ele é homicida de si próprio. Se arrepender nesse período aí. Ele é homicida de si próprio e... Mas onde você arrumou isso, cara? Você tá lendo o livro de São Cipriano. Não tem Não, base. continua. Eu não tô afirmando nada, só que tá me... E apostasia. Apostasia. Não tem perdão, porque se o cara se apostatou da fé, acabou. Ele não vai ter mais capacidade de se arrepender. Acabou. Então não tem perdão. Acabou. E eu penso até que até a blasfêmia contra o Espírito Santo está correlacionada a isso. A capacidade que o ser humano tem de pecar sem arrependimento. Então, quem não se arrepende não tem perdão. Não tem perdão porque Deus não perdoa. É porque a pessoa blasfemou e não há mais essa sensibilidade de se arrepender. Não, no caso do Espírito Santo, não. A blasfêmia contra o Espírito Santo? Não tem arrependimento. Porque para mim, se existir algo impossível para Deus, esse algo não há pecador que se arrependa que ele não possa perdoar. Não, mas aí é o seguinte. Impossível para Deus mas é o seguinte, pecar, irmão. Hebreus fala assim que é impossível. Hebreus fala isso, ó. É impossível que aqueles que pecaram, que provaram da salvação, do dom de Deus, voltem. É impossível. Que aí é no caso dos apostasia. Da apostasia. No caso da blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente segue uma regrinha. Se você peca contra Deus, tem um advogado. Quem é quem? Jesus. Se pecou contra Jesus, Romanos 8:26, diz que o Espírito Santo intercede por nós. Se pecou contra o Espírito Santo, não tem quem interceda. Isso aí. Não tem quem. É o STF, irmão. Chegou lá em cima, não tem mais a quem recorrer. E o suicídio? O suicídio... Primeiro, o suicídio é uma proposta de quem? Satanás, né? Então pronto, então não pode ser boa. Se é o que ele propôs, não é bom. Você virou advogado do diabo, Fábio? Não, jamais. Por que você tá... Você entendeu? Porque assim, ó, o suicídio é claro que envolve um monte de coisa. A pessoa suicidou por depressão. Envolve um monte de coisa. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas, biblicamente, cara, o suicídio é uma proposta do diabo. Sem dúvida. Por que Judas foi e se matou? Aconteceu alguma coisa antes. O quê? Traiu a Jesus. Não. Então entrou Satanás em Judas. Foi. Na mesa, né? Durante a mesa. Então, E o diabo apresenta o suicídio como a solução do seu problema. Porque sobre isso assim, ó. Não, faz o seguinte: os anjos não vão te guardar? Te joga, mano. Te joga daqui pra baixo. E é tentar o Senhor Entendeu? Deus, né? Então, assim, o suicídio é uma proposta do diabo. Quando aquele homem de Atos 16 puxou isso para se matar, o que Paulo disse? Não te faça mal. Ué, se suicídio fosse algo salvador, não seria o mal. Não, mas só pro Fábio. O suicídio não é salvador, mas eu digo assim... Não, para algumas pessoas, a ideia que o diabo usa é essa, né? Do suicídio. solução. Você vai aliviar seu problema fazendo Mas isso, eu tô né? falando uma pessoa... Eu vou reformular aqui. Eu não queria entrar nessa área, que é uma discussão... Na minha visão, é uma discussão ampla. É ampla. Porque tem pessoas com depressão. A pessoa já tá... É uma doença. Quem morre de doença, então, não é salvo. Porque... Tem a depressão. Porque quem se suicida tá doente. Nem todos, né, Fábio? Mas na maioria das vezes... Fábio, nem todos. Você entra dentro do hospital, a pessoa tá lá, respirando pela parede, você pergunta se quer morrer, ela fala não. Ela fala não, eu quero viver. Por quê? Porque o diabo não entrou nela ainda, Fábio. Agora, o suicídio é tentar a Deus, né? É tentar a Deus e é um assassinato. Não matarás. Homicida, rapaz, é homicídio de si próprio. É uma tentativa, é um mal contra si próprio. A pergunta que fica aqui, vamos lá, sobre um suicida. A pessoa tentou contra a sua vida e não morreu. Ficou uns 5 minutos até morrer. Mas ela que tentou contra a sua vida. Desse momento que ela tentou contra a sua vida, até os 5 minutos que levou a letalidade, essa pessoa se arrepende. Poxa, o que eu fiz? Eu não creio. Senhor, me perdoa. E aí? Eu não creio. Então, eu acredito
Assim, cara, porque é um negócio muito bizarro. É por isso que eu falei que é uma... Mas eu não creio. O senhor trouxe isso aqui Mas pra eu não- mesa. eu não creio. Sabe o que O eu senhor falo trouxe assim, aqui pra mesa assim, e é um assunto complexo. Mas eu não pra você creio. Por quê? Porque Eu sou obrigado a concordar porque com é você. estranho, porque Ah, isso, porque quero assim, concordar com essa teoria, né? isso na verdade é um pecado premeditado. A pessoa premeditou aquilo. Então eu entendo que quando uma pessoa premedita o pecado, ela dá uma legalidade pro diabo. Ela tira, aspas, da mão de Deus toda a ação que Deus poderia fazer a favor dela. É como se eu falasse para Deus assim, ó, eu não acredito que o senhor possa fazer nada e eu prefiro acreditar no diabo e dar a ele legalidade para ele fazer do que dar ao senhor. Tá. Entendeu? Eu entendo que Entendi. o ato de tentar contra a sua própria vida é pecado. Agora, E eu não há salvação para essa agora- pessoa que tenta. Agora, nesse período que ela tentou contra a sua vida, tem 5 minutos que vai levar ela a óbito. Ela se arrepende nesse período até ir a óbito por ter tentado contra... Por que eu fiz? Senhor, me perdoa, eu vou morrer, me perdoa. Se Não era você isso que eu queria. crê Eu dessa queria ser forma, livre de uma cara. dor. Eu não queria... Aí ela se arrepende. E aí? Se você crê dessa forma. Não, mas e aí, pastor? Mas eu não creio. O senhor não... Não Mesmo creio. a pessoa se arrependendo desse Eu não período. creio dessa forma. Mas do ato da tentativa contra... dessa forma. Do ato da tentativa. Não, eu tô perguntando pro senhor. Vamos lá, deixa eu perguntar pro senhor. Eu não creio dessa forma. Então o que o senhor crê? defensor da morte? Jamais. E o que o senhor crê nessa questão aí, então? Condenação. Mesmo ela se arrependendo nesse espaço até o óbito? Cara, deixa eu te falar pra você. Você defende tudo que é de errado. Tudo que é de errado você defende. Que espírito é esse, rapaz? Eu não tô defendendo nada de errado. Claro que não. você tá defendendo. Eu só tô argumentando. Não, mas já respondi 1000 vezes que eu não creio dessa forma. Eu não creio. Então o senhor não acredita em uma pessoa que tentou contra a sua Eu- vida? A SAMU 5 veio e levou minutos. até no Deixa eu hospital. só- 5 tem uns minutos irmãos que você falam aqui, ó. disse. Tem uns irmãos que o irmão falou que vai. Eu falei isso aqui só pra. Tem um irmão que falou que vai desinscrever do canal. Vou me desinscrever. O irmão. O Ale Bueno Correia. Ó, quase que é meu parente, só que o Correia dele tem I. Vamos. Ah, ele quer causar uma rebelião. Ele é desses. Vamos se desinscrever do canal, porque o Fábio só concorda com o pastor Carlos e retruca toda hora o pastor Israel. O espírito de rebelião, sai dele, demônio. O pastor Israel, ora lá pra expulsar, pastor Israel. Ora lá pra expulsar. Aqui, ó. Eu não vou orar pra expulsar, não, porque você defende tudo que é errado. Não, o que que eu tô... Você defende tudo que é errado. Por que você defende tudo que é errado? O que eu tô defendendo? O que que é errado? Agora, que fiz você uma tá pergunta defendendo? legal aqui, ó. Quando a pessoa é louca e não sabe o que está fazendo, nem tem noção do perigo, a Bíblia diz que nem o louco errará o caminho, né? A Bíblia diz que nem os loucos serão tomados por inocentes. Não, porque essa questão... Não, só essa questão aqui, pastor, rapidinho, só pra gente se organizar e o senhor ter um tempo de resposta. A pessoa tentou contra a sua vida, não morreu de forma imediata. Ficou ali 5 minutos mostrando pra Deus que estava arrependido, pedindo perdão. Mesmo assim já era? Eu não creio, Fábio. Eu. E tu, pastor Carlos Eduardo, crê? Eu não creio. Eu. E aí, pastor Carlos Eduardo? Ô, Fábio, é bem complexo, né? É por isso que eu falei que ele É bem trouxe pra complexo, mesa é bem algo complexo. complexo e amplo. Mas eu entendo. Tá defendendo. Mas eu Não, entendo. defender não. Tu... Mas eu entendo assim. Cara, tem que analisar muito, com muita calma. Por quê? Porque eu não acredito que uma pessoa que dá legalidade ao diabo consiga, de forma tão rápida, voltar, se arrepender. Eu não acredito também. Eu não consigo acreditar. Então, assim, tem gente que acredita. Ok, você acredita que uma pessoa pode se arrepender. Isso, a questão aqui não é ele se arrepender. A questão aqui é que ele se entregou. Ele deu legalidade. Ele disse, pode entrar, diabo, faz o que você quiser. A partir do momento que alguém dá legalidade ao diabo, Deus não vai intervir. Por exemplo, Porque essa pessoa deu legalidade ao diabo. Sansão foi salvo? Perguntar pra Sansão ele. não foi salvo? Perguntar pra ele. Sansão da Bíblia não foi salvo? Perguntar pra ele. Mas Sansão não cometeu suicídio, né? O que ele fez ali? Ele sabia que Não. a coluna do templo ia cair sobre ele. Sim, ele sabia que... Tá.
Sansão sabia que a coluna do templo ia cair sobre ele. Mas então vamos pensar que Sansão... Então tá, vamos pensar. Se você pensar que Sansão cometeu suicídio... Coloca o texto aqui, fazendo um favor, Léo, acho que é Juiz. Se você pensar que Sansão cometeu suicídio, então Deus aprova O suicídio. microfone tá baixo, o pessoal tá reclamando aí que só. Hein? Ah. Se você... Se você concorda que Sansão cometeu suicídio, então você concorda que Deus é a favor do suicídio. Não. Porque jamais. ele orou. Mas não. Ele orou. Não, lê o texto. Não, mas eu sou. Coloca senhor o texto aqui. Não, mas o senhor. Não, mas o senhor. Somente dessa vez. Não, mas o senhor tá dizendo que eu sou a favor do suicídio. Eu não, Não, se você... Não, tô Não dizendo, sou, não. Não, eu sei. Não, Você tô dizendo nesse defendeu, caso. você Se você defendeu. está dizendo... Você tá querendo correr que você defendeu? Se você está dizendo que Sansão suicidou-se... Então você está dizendo que Isso Deus aí. é conivente com o suicídio. Porque ele orou. Porque ele disse, dá-me força só dessa vez para eu me vingar. Não, mas eu não concordo que Sansão foi. É Juízes 13. A história de Sansão é Juízes 13, a partir desse capítulo. Fala aí, pastor 13. Israel, rapidinho. O pessoal tá dizendo que o seu microfone não tá funcionando direito. Ei. Voltou? Ei. Ô, Fábio, por que você não monta um escritório pra você? De quê? Defensor do erro. Cara... Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e esquerda na outra, disse, que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os ídolos, sobre todos que estavam ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Se você defende que Sansão, se você defende que Sansão se suicidou, explica o versículo 28 para mim. Não, eu não entendo que Sansão se suicidou. Não, você falou. Não, Você fiz uma falou. pergunta. Eu fiz Não, uma você não pergunta. perguntou, não. Eu perguntei. Não, você afirmou. Você afirmou. Eu perguntei. Agora é eu e o pastor Zé contra você. Você afirmou. Eu não Você afirmei. afirmou. Olha os dedos aí Então, apontados certo. pra mim. Então, Volta agora- a fita que você Não. afirmou. Não afirmei. Você Não afirmou. afirmei. Eu perguntei o que aconteceu com Sansão. Não. Foi suicídio ou ele derrubou as Não. colunas? Se fosse, se for então assim, Sansão então... Não, o senhor tá colocando palavra em minha boca. Não, você falou, Fábio. Não, o senhor tá inflamado. O senhor Então quer você se defende- inflamar contra mim então hoje. você defende o quê? O quê? Nesse Não, texto. eu defendo que foi uma ação de Sansão a fim de livrar o seu povo. Ele tinha se arrependido do erro, do pecado Você que é ele um tinha sabão, cometido. rapaz. Ele se arrependeu, ele percebeu que seu povo estava sendo escravizado por uma atitude errada que ele tinha feito, que foi contar o seu segredo para Dalila. Cortou seu cabelo e ele tinha perdido suas forças. Você ia estar lá em Dalila, cara. Você tá lá em Dalila. Ó, senhor, Sim. lembra-te de mim, dá-me força mas, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Porque furaram os olhos dele. Sim, então não era por causa Esquece do povo, Dalila. era por causa dos olhos dele. Mas também por causa do povo, porque senão o povo ia ficar Não, era escravo. por causa então dos vou- olhos dele. Tanto que Sansão morreu e os filisteus continuaram sendo filisteus. O povo de Deus continuou sendo... Mas Sansão foi o libertador, foi um dos libertadores. Um dos, mas não... Um dos libertadores. Tá, mas ele não foi o último juiz, continuou tendo perseguição. Entenda uma coisa, Sansão não suicidou-se. Tá? Quem disse que ele se suicidou? Não, tô dizendo Você. que tem gente- você falou. Porque quem suicidou? Aitofel suicidou. O pajem de armas de Saul suicidou-se. Sim. Judas suicidou-se. E Saul? Saul não. Saul não. Ele colocou a espada lá e se jogou pulou. em cima dela, Então, o quê? Mas quando, calma, mas a Bíblia diz que Espada não. quando eles chegaram lá, ele não estava morto. Mataram ele. Saul não estava morto. Põe no texto. Ele não estava morto. Saul não se matou. Saul não se matou. O pajem dele se matou. Ele não. Mas então, aquele que tenta contra a sua vida e morre, independentemente do tempo, não há mais salvação para essa pessoa. Mas salvação aonde? Ô, Fábio, em nome de Jesus, camarada. Em nome de Jesus. Nem o diabo suporta o nome de Jesus. Se você suportar, aí eu vou tirar o chapéu pra você que você tá acima do diabo, porque nem o diabo suporta o nome de Jesus. Para de defender o que é errado. Mas eu não tô defendendo, tô perguntando.